Aleluia. Tá vendo? A Escola Bíblica Dominical revela talento também. Que bênção essa equipe aí, maravilha. Pode vir mais vezes, viu? Eu não sei como é que está a agenda de vocês. A paz do Senhor, igreja. Todos na bênção? Amém. As nossas crianças de 0 a 5 anos podem sair para suas salas e de 9 a 15 anos lá para o idiomas. Então, 0 a 5 e 9 a 15 para o idiomas. Não sei se é impressão minha, pessoal, do som aí, mas parece que está tendo um eco aqui para mim. Muito bem, enquanto os nossos pais levam as crianças aí, eu quero apenas abordar inicialmente, nós vamos estar iniciando hoje um novo tema na Escola Bíblica Dominical, um novo estudo. Nós vamos ter 13 lições, então, até o final do ano, deixa eu abrir aqui, porque a cabecinha está meio... O tema central é a busca do caráter cristão. Vocês vão ser abordadas 3 lições, cujo tema central é o caráter. Então, o tema central é a busca do caráter cristão. Nós vamos ver vários personagens bíblicos, da qual a Bíblia vai justamente dar demonstrações sobre o caráter desses personagens, e cada um dos ministrantes vai se aprofundar no tema, utilizando ou falando daquele personagem como exemplo de um caráter ou a ser seguido ou a não ser seguido. Como a ideia é justamente que eles sejam exemplos para nós, na sua grande maioria são exemplos a serem seguidos. Então, esteja preparado, eu gostaria de enfatizar aquilo que nós já dissemos numa outra vez, esteja aí convidando pessoas que são do seu ciclo de amizade, dos membros da igreja, para que se façam presente aqui na Escola Bíblica Dominical. Eu, particularmente, tenho orado e pedido a Deus que toque no coração de cada um para que ouça a sua palavra. Uma das coisas que nós pretendemos, e já vamos, e hoje já fizemos, instituir na abertura da Escola Bíblica Dominical, que vai ser um momento chamado de momento da conscientização. Qual que é a importância desse momento? Justamente para que a gente esteja atento para aquilo que vai ser a Escola Bíblica Dominical e para aquilo que você veio fazer aqui. Eu tenho certeza que, como nós não somos muitos diferentes, um do outro, mas muitas vezes nós fazemos as coisas no automático, saímos de casa, ou por um hábito, ou por conta justamente, às vezes, de você estar longe, com a cabeça distante, e você faz as coisas muito no automático. Você sai de casa, você chega na igreja, você senta, e ali você fica disperso, a cabeça longe, pensando em outras coisas. E a ideia desse momento inicial, até então a gente vem com o pessoal do louvor já iniciando, fazendo a introdução, nós vamos voltar a essa questão, chamar a atenção de vocês para estarem atentos para o momento que você agora vai iniciar, que é um momento de adoração, atentos para aquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Então vai ser um momento que nós estamos chamando de momento da conscientização. E então esteja aí pronto para responder a esses estímulos que você vai receber ao longo aí desses meses, desses dias, e eu creio que Deus tem algo para as nossas vidas. À medida que nós fomos percebendo as necessidades, nós vamos introduzindo ela para que todos nós possamos ter um melhor aproveitamento daquele que é o propósito da Escola Bíblica Dominical, instruir você na Palavra de Deus. Bem, então a primeira lição de hoje é a natureza do caráter cristão. Dentre as 13 lições que nós vamos estudar, cujo foco principal é em busca do caráter cristão, a primeira dela é estudar a natureza desse caráter. Qual é a natureza do caráter cristão? E aí eu quero ler com você, abra aí a sua Bíblia, em Efésios, capítulo 4, verso 17 a 24. Pastor Ivo, você que vai me ajudar, me dá uma água aí, por favor, porque já secou aqui a boca.
Efésios 4, 17 e 24. 17 até o 24. Todos encontraram? É importante que você abra a sua Bíblia, né, para que você possa ler o texto. De repente você lê numa versão diferente da minha, mas você vai poder assim compreender melhor se estiver lendo o texto também. Então diz assim o texto bíblico: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a dissoluções, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Eu vou ler o último verso. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vamos orar? Pai, nesta manhã, nós nos colocamos diante de Ti. Eu, nesse primeiro momento, me apresento ao Senhor como instrumento a ser usado pelo Senhor, para que a Tua igreja seja edificada na Tua palavra. Oro também pelos Teus filhos, que aqui estão, pelos meus irmãos, que o Senhor fale no coração deles, que a Tua palavra encontre no coração de cada um, Senhor, lugar para promover, Senhor, a mudança que somente ela tem poder para fazer. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém e amém. Muito bem. A natureza do caráter cristão. O que é caráter para você? Eu vou te dar 1 minuto para você pensar enquanto eu bebo água, se é que eu gasto 1 minuto. Qual a sua definição para caráter? Bem, há uma definição normal, e antes de dar para vocês, ou ler ela aqui para vocês, há um pensamento comum, e no meio da sociedade onde nós vivemos, que caráter é aquilo, principalmente no meio cristão, né? Que caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Traduzindo melhor, quando seu amigo, seu parente, seu pastor, seu conhecido, sua esposa, seus filhos, seu esposo, não está te vendo, é nesse momento que o seu caráter verdadeiro se manifesta. Ainda um outro ditado, que é muito conhecido de todos, que diz que a ocasião faz o quê? Faz o quê? O ladrão. Eu digo o contrário. Eu digo que a ocasião revela o ladrão. Não faz, ela revela, porque ele já era. Se ele roubou, ele já era. Então ela não faz, não fez dele um ladrão a ocasião. A ocasião revelou o que de fato ele era. Normalmente, essas duas ideias que eu coloquei aqui, elas traduzem o caráter de uma pessoa. Porque o caráter de uma pessoa é justamente como ele se comporta, como ele age, como ele responde aos diversos estímulos que ele recebe nos diversos momentos e ocasiões que ele é submetido. Seja momentos de raiva, seja momentos de pressão, seja momentos de alegria, sejam momentos onde a coisa vai tudo bem. O comportamento de cada um de nós, nestas ocasiões, é que revela o verdadeiro caráter que nós temos. E aí eu já faço uma ressalva, não está no tema, mas é justamente quando nós estamos no processo de aperfeiçoamento e aprendizado sobre o caráter, sobre o nosso caráter, você deve estar atento
para esses comportamentos, para que você possa corrigi-los na oportunidade em que você tiver. Isso é fato, porque muitas vezes nós estamos, e você aceitou Jesus hoje, e normalmente nós continuamos a pecar, né? Continuamos a cometer os nossos delitos e pecados, que estávamos habitualmente acostumados. Então, o que acontece? A sua mente, ou o Espírito Santo, fala na sua mente, e você então percebe o que fez e passa a corrigir. E isso vai acontecendo, isso é um processo. Não estou dizendo aqui que que nem ninguém aqui é perfeito, nenhum de nós. Eu não sou, o pastor João não é, não há santo aqui. A igreja não é dirigida por um anjo. Ele desce do céu e aí vem dirigir a igreja. Não tem anjo aqui, perfeito. Tem homens pecadores que desce do púlpito e tropeça ali. Só que esse homem pecador diz: eu pequei, Senhor. Me ajuda porque eu não quero continuar pecando. Me perdoa pelo meu pecado. Então, eu estou demonstrando apenas um processo, que isso é o que acontece conosco. Estamos construindo o nosso caráter cristão, então, à medida que formos submetidos a situações aonde não demonstramos o verdadeiro caráter como ele deve ser, nós devemos corrigi-lo. Se nós estamos em busca de um caráter cristão, essa é a nossa atitude. Bem, agora, qual que é a definição de caráter segundo a palavra de Deus? Caráter, e aí eu vou ler, porque não é um conceito meu. Caráter é o conjunto das qualidades de uma pessoa que determina sua conduta em relação a Deus, a si mesma e ao próximo. Se você quer anotar, eu vou repetir. Caráter é o conjunto das qualidades de uma pessoa que determina sua conduta em relação a Deus, a si mesmo e ao próximo. Então, em relação a Deus, a si mesmo e ao próximo. Toda a nossa conduta. De certo modo, você viu que há uma correlação com aquilo que eu falei há poucos minutos, que são os ditados populares, que são os ditos no meio da nossa sociedade. Você percebe que a nossa conduta, ela está diretamente relacionada ou atrelada ao nosso caráter. Um homem de bom caráter, vendo uma determinada ocasião, ele vai se comportar de acordo com aquilo que está sendo formado em seu ser, em seu íntimo. Bem, quais são os aspectos do caráter? Novamente eu vou ler para você. Quais são os aspectos do caráter? Primeiro, positivo, um caráter positivo. O oposto disso, um caráter negativo. Segundo aspecto, um caráter santo. Isso, até antes de prosseguir, deixa eu fazer uma observação. Eu estou falando agora, não no sentido geral, de pessoas comuns. Eu estou falando aqui de pessoas que receberam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e estão num processo de aperfeiçoamento e em busca de crescimento para que o seu caráter seja consolidado e confirmado segundo o caráter de Deus. Tá? Então, se você observar, por que eu fiz essa ressalva? Porque você não vai encontrar, ainda que tenha homens bons lá fora, de bons caráter, mas você não vai encontrar esse traço, santidade, santo, né? Um homem santo. Então, características do caráter, ou aspectos do caráter, santo. O oposto disso é um caráter iníquo. Justo é o caráter do homem que serve ao Senhor. Injusto, daquele que não serve ao Senhor. Honesto, o oposto é o quê? Desonesto. Submisso, o oposto é rebelde. Humilde, o oposto é soberbo. E, por último, verdadeiro, o oposto é mentiroso. Eu fiz questão de citar esses aspectos do nosso caráter. Essa lista, ela está pequena e bem resumida, mas ela aborda justamente os aspectos gerais da nossa vida, que norteiam o nosso viver. De forma positiva, quer dizer, nós como cristãos, nós somos santo, justo, honesto, submisso, humilde e verdadeiro. Essa
de uma forma bem simplista, é a vida do cristão. E esse deve ser o caráter de um cristão. Agora, o interessante, quando nós começamos a estudar o caráter, é que nós temos um parâmetro para isso. Eu fiz questão de citar esses itens porque de onde é que vem o modelo? De onde é que vem o parâmetro? De onde é que vem aquilo que eu devo seguir? Olha, primeira coisa, a palavra de Deus diz e nós fomos identificados como o quê? Como cristãos, não é? Por que alguém nos chama por que as pessoas nos chamam de cristãos? Alguém arrisca aí falar? Pequenos cristos? Uma das coisas que é importante na escola é a participação. Eu gosto da participação. Alguém mais quer se arriscar? Por que nós somos chamados de cristãos? Porque temos o caráter de Cristo. Nós somos chamados de cristão porque o povo olhou, né, e eu agora me esqueço do texto, mas fala onde o povo foi chamado de cristãos pela primeira vez. Tem um texto bíblico que fala sobre isso, e eles dizem que era justamente por conta de quê? Da forma como eles conduziam as suas vidas e se portavam. Aquilo os identificou como sendo o quê? Cristãos. Ali vai um cristão. Eles falavam de Cristo, eles pregavam sobre Cristo, eles manifestavam a graça de Cristo, eles se comportavam como Cristo. Então eles foram chamados de quê? De cristãos. Então, o primeiro ponto aqui é que o modelo do caráter que deve haver em nós não é do homem mais justo dessa terra. Ainda que eu deva observar algumas coisas, se for interessante, trazer para a minha vida. Mas esse não é o modelo básico, esse não é o modelo ideal. O modelo ideal não é do juiz mais honesto que tem no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Não é. O modelo do caráter não é, me perdoe, pastor João, mas não é o do pastor João. Não é o meu. Não é o do pastor Ivo. O modelo do caráter que deve ser seguido é o de quem? De Cristo, de Deus. É o modelo do caráter de Deus. Pastor, mas espera aí, o senhor está falando de algo que está longe de nós. Se eu devo copiar alguém, né? Paulo até fala sobre isso, sede meus imitadores. E de fato, e aí agora, voltando, pastor João, tem coisas boas, eu vou imitar o pastor João. Alguém tem coisas boas, eu vou olhar para ele, nossa, que prática jóia, eu vou imitar essa prática, eu vou adotar isso para a minha vida. Paulo fala sobre isso, é importante, mas quando diz respeito, quando eu vou olhar, e vamos colocar aqui novamente, de repente eu encontro algo no caráter do pastor, e olho para ele, e ele está confrontando com o de Cristo, qual é o modelo que eu devo seguir? O de Cristo. O de Cristo. Porque ele é o modelo ideal. Aquilo que eu faço é cópia, reprodução do dele. Então, o modelo, o caráter de Deus é que deve ser o modelo para que eu e você possamos construir ou estabelecer o nosso caráter. E aí, eu vou fazer mais uma observação. Por que construir? Porque ele é moldado, ele é forjado em nós. Ele é possível de ser mudado. E ele é mudado justamente num determinado momento em que nós aceitamos a Cristo. O texto que nós lemos mostra justamente isso. Se é que conheceres a Cristo, que vocês conheceram a Ele, então se vocês conheceram a Ele, vocês vão o quê? Adotar o modelo dele. Você percebeu? Ele está dizendo que antes havia uma prática, havia uma conduta, havia um modo de ser, havia um modo de se comportar, que agora que eu conhecia ele, o que vai acontecer? Eu vou me moldar ao modelo dele.
Então, aquela história de dizer assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, nasci num lar onde meu pai era ladrão, meu pai roubava, meu pai fazia isso e era aquilo, minha mãe era prostituta, ou meu pai era devasso, e aí, então eu vou ser desse jeito, porque foi nesse ambiente que eu fui criado, foi nesse ambiente que eu fui formado. Deixa eu dizer para você, o grande mistério do reino de Deus é que ele chega e transforma aquele pau que era torto em coisa boa, aproveitável para a construção de um móvel bom, de algo que glorifique o nome do Senhor. Ele tem esse poder. E nós vamos ver isso. Então, continuando, o modelo do caráter que nós devemos assumir para a nossa vida é o caráter de Deus. E aí, eu quero dizer para você uma coisa. Deus não aceita coisa diferente disto. Uma das coisas que eu já falei aqui, e muitos cristãos, às vezes, não compreendem. Por exemplo, e é o ponto que eu quero pegar aqui, o próprio Deus diz na sua palavra, a respeito de nós, sede santo, porque eu sou, o quê? Deixa eu fazer uma pergunta para você. O texto em questão, ou a expressão em questão, ela se aparece como uma determinação da parte de Deus para nós, ou como uma sugestão? Como é que é? Uma determinação. Não é uma sugestão, então? Deus está dizendo, olha, meu filho, à medida que for possível, veja aí se dá para você ter uma vida santa, né? Veja aí se você consegue largar aqueles hábitos ruins que você tinha, vê se você consegue permitir que o Espírito Santo faça mudanças na sua vida. Tenta aí, meu filho. É isso que Deus está dizendo? Não. Deus está dando uma determinação. Sede santos, porque eu sou santo. Agora, o interessante, e aí repetindo aquilo que eu falei ainda há pouco, é que Deus está dizendo que essa contrapartida é quem? É de quem? Nossa, sua, minha. Então, o que eu estou dizendo para você nesta manhã? Que o modelo é de Deus, que Ele tem os parâmetros, Ele é o que eu devo observar, Ele é aquele que é o modelo ideal, aquilo que eu tenho que seguir, só que isso é uma determinação no meu coração. Eu quero ter o caráter de Deus, eu quero andar segundo os preceitos de Deus, eu quero me comportar segundo o modelo de Deus para a minha vida, eu quero ser santo como Ele é santo, eu quero andar em justiça e em santidade conforme Ele andou, eu quero fazer essas mudanças na minha vida pelo poder do Espírito Santo. É isso que Deus está dizendo para mim. Sede santos. O sede é você, a peleja é sua, a busca é sua. Eu não dou conta. A gente já escutou muito isso. Eu escutei uma vez alguém dizer, não, Deus põe umas coisas, né, para nós, e essas coisas são latentes em nós. Muitas vezes você fica ali, ele falando a respeito de coisas sexuais, e aí aquilo a gente não dá conta. Então Deus não fez esse negócio, e esse negócio não funciona muito bem, não dou conta de controlar. Não, meu amigo. Deus está dizendo, sede. É você que tem que lutar, é você que tem que pelejar. Só que Ele fornece os meios, tá? Deus fornece os meios, e eu vou mostrar aqui para você. Ele está dizendo sede, mas Ele não está dizendo, esse negócio aí é por sua conta, você peleja lá e vê. Não, Ele te dá os meios. A primeira coisa que Jesus fez por nós foi justamente dizer uma coisa, Ele fazer uma coisa. Ele disse que o pecado já não tem mais domínio sobre nós. O pecado já não exerce mais senhorio sobre as nossas vidas. Ele está aí, mas ele não exerce senhorio sobre a sua vida. Então, aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, ou eu aprendi assim, não vale para nós que conhecemos a Cristo. Ele nos libertou do domínio do pecado.
da sua velha natureza, do velho homem que havia em você, das suas velhas práticas, das suas velhas condutas. Ele libertou você, já não há mais esse senhorio. E aí, trazendo especificamente para essa questão do caráter, vamos analisar aqui, um homem que se casa, constitui família, ele tira a moça da casa. Eu vou falar do homem porque isso acontece muito mais nos homens, né? Com os homens. Ele tira a moça lá da casa dos pais, com promessas de, eu vou te amar até que a morte nos separe. Mas aí esse indivíduo leva a moça para dentro da sua casa, e aquele exemplo que ele, ou aquilo que ele tinha dito, agora se transforma não mais num amor, mas num opressor. Ele agora faz imposições para ela, ele agora humilha ela, ele agora desrespeita ela. Ele fez um voto para ela, dizendo que a amaria e a respeitaria, mas ele desrespeita ela tendo relação com outras mulheres, e um monte de coisa. Tal homem tem a conduta do velho homem. O que eu estou dizendo para você nesta manhã é que essas práticas, que são justamente, está dentro daquela lista que eu li para você lá no início, elas já não mais estão exercendo o senhorio sobre a sua vida. Ela vem, como eu disse, o pecado está aí, ele bate a porta, se você abrir, ele vai entrar e vai fazer a festa com você, mas compete a mim e a você abrir a porta. Então, a mudança no caráter, ou ser o que você prometeu para sua esposa, é algo que está na sua mão. Meu amor, eu falhei hoje. Eu pequei contra você, eu errei porque eu te ofendi, eu te machuquei. Eu estou pegando esses exemplos porque é um exemplo, algo muito comum que acontece no nosso meio. Pastor, isso tem relação com caráter? Mas é claro que tem. Uma das coisas que nós estamos cheios na igreja, tanto de crentes como de obreiros, homens que aqui dentro são verdadeiros cristãos. Eu digo verdadeiro entre aspas. Quando sai da porta para fora, são verdadeiros opressores de suas casas, de suas famílias. Um caráter o quê? Dúbio. Isso é o que nós mais temos. Não cumprem com o seu papel, com aquilo que prometeram. Eu estou pegando nos homens, no pé dos homens, mas nós temos mulheres que se comportam da mesma forma, né? Só que em outras áreas. Mas isso fala de quê? Do caráter que cada um tem. A minha palavra, aquilo que eu quero mostrar para você nesta manhã, é que essa conduta, ela já não tem mais domínio sobre a sua vida. Você agora está debaixo do poder do sangue de Jesus Cristo, que Ele redimiu você de todos os seus pecados, tirou todo o senhorio do diabo sobre a sua vida, e agora você está sobre o domínio de quem? De Cristo. O que impera sobre você é o caráter de Cristo, o caráter de Deus. O que tem domínio sobre você é esse caráter. Mas, como eu disse, compete a você dar vazão, dar lugar para esse caráter. Vamos lá. Olha só. Eu estou dizendo para você que o modelo é de Deus. Por que o modelo é de Deus? Eu já disse o primeiro. Nós lemos lá naquela lista sobre a santidade. Deus disse para mim e para você: sede santo, porque eu sou santo. Então, a primeira conduta, ou a primeira característica do caráter do cristão, é uma conduta de santidade, né? Olha só, lá em Isaías, aliás, lá em 1 Pedro, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Alguém pode dizer: pastor, o senhor está misturando as coisas, né, falando de santidade com caráter. Não. A santidade acompanha a nossa vida em toda o quê? A nossa maneira de viver. Não há lugar ou não há exceção aonde não caiba a santidade. Em tudo que você fizer, se você come, se você bebe, se você compra, se você vende, se você negocia, se você é empregado, se você é esposo, se você é marido, esposa, se você é filho, se você é pai, em toda maneira de viver, cabe o quê? Santidade, faz parte do caráter do cristão. Não há exceção para a santidade.
Não há lugar onde ela não caiba. Em todos os lugares da sua vida, a santidade. O primeiro. O segundo, o amor. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira, então ele deu o quê? Demonstração de amor. Ah, pastor, como é que isso se reflete no meu caráter? Na forma como você trata o seu próximo. Vou falar desse ponto mais claro. Você sabia que até para admoestar, para corrigir, é necessário a expressão do amor? Eu vou dar o exemplo meu, porque meu pai foi um homem muito duro, nordestino, né? Brabo demais da conta, ainda hoje ele é, né? Brabo demais, para a gente falar com ele, você tem que ir por outro caminho para poder convencer ele, né, João? Você diz para ele, esses dias nós tivemos que ir no Tocantins e falamos para ele, pai, o senhor não vai dirigindo, ele já está quase 80. Por quê? Por que eu não posso dirigir? Eu estou contra, ué. E foi dirigindo, e voltou dirigindo. Então você tem que encontrar outro caminho. Mas voltando ao ponto. Meu pai nos corrigia de forma muito bruta. A minha irmã, que aqui está, uma vez, eu não lembro a razão, só lembro do fato, ela questionou, falou alguma coisa, era menina, e ele deu um tapa nela tão grande que ela caiu assim longe. A forma dele nos corrigir, ele me piava os pés, jogava no lugar onde prendia os arreios dos animais, puxava e eu ficava de cabeça para baixo, igual morcego. E aí ele chegava o rei. Que era para mim não correr, porque eu corria, né, dele e da minha mãe. Então, para mim não correr, ele fazia isso. Né. Então, essa era a forma dele corrigir. E eu acabei me perdendo no que eu estava falando. Foquei na história e perdi o ponto central. Isso, meu irmão, muito obrigado, você é um homem de Deus. Mas esse é o ponto. Eu vivi isso. E aí, o que eu trouxe para a minha vida? Eu falei, eu não vou me comportar dessa forma. Eu vou ser pai. E o que eu fiz? Justamente o contrário, eu não deixei de corrigir meus filhos. Mas antes de corrigir meu filho, eu sentava ele na minha perna, conversava com ele, mostrava para ele, e a correção era com amor, não é um espancar. Eu estou falando da relação pai e filho, aonde supostamente o pai pensa, eu posso tudo. Né? Ele pensa, eu posso tudo, é meu filho, então esse moleque tem que me respeitar, eu vou agir dessa forma, afinal eu sou autoridade. E não é por aí. Até para corrigir o filho, que você tem autoridade sobre ele, tem a necessidade do exercício de quê? Do amor. Nas nossas relações com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com aqueles que estão ao nosso redor, tem que ser uma relação de quê? De amor. Você vai corrigir um irmão, ô irmão, você está em pecado, deixa eu falar um negócio para você, Deus vai te castigar, tá? Vai descer fogo do céu e vai te consumir. É isso? Não, meu irmão. A palavra de Deus fala que a nossa ação tem que ser com que isso faz parte do nosso caráter cristão. O nosso caráter cristão. E é isso que Deus espera, e eu tenho que correr, senão eu acabo perdendo. Justiça e retidão é o caráter que nós temos que ter. Eu vou avançar mais rápido e vou apenas ler a respeito dos caráteres de Deus, que é o reflexo da nossa, para mim chegar num outro ponto. Então, justiça e retidão, fidelidade, misericórdia e graça. Há uma coisa, vou voltar aqui nesse ponto aqui, misericórdia e graça, eu me deter um pouquinho nele. Meus irmãos, se tem uma coisa que está faltando em nosso meio, nos últimos tempos, é misericórdia e graça. Eu peguei esse ponto aqui porque é do conhecimento de todos esse episódio da morte ou do assassinato daquele rapaz lá nos Estados Unidos. O fato por si só já é um absurdo. Mas mais absurdo ainda é o que veio posterior a isso. Fala das pessoas, tanto lá fora como aqui. Pessoas dizendo que isso foi bom. Eu vi um cara, ele falou da seguinte forma, levou um tirinho na cara, podia ter sido mais. A filha dele, tadinha da filha dele, não, tadinha não, ela tem que dar graças a Deus porque ficou sem ele. Então, eu estou citando isso porque ela está dentro desse ponto aqui, misericórdia e graça.
Meus irmãos, se tem uma coisa que nós, no nosso caráter cristão, temos que demonstrar, deixa eu te falar uma coisa, para com os nossos opressores. Não é para quem faz o bem, não. É para com os nossos opressores. Sabe qual deve ser a sua atitude quando você não der conta? Se resignar e pedir: Deus, abençoa, ajuda ele, tem misericórdia. Porque verdadeiramente, o nosso velho homem quer o contrário. Mas eu fiz questão de frisar, o nosso velho homem, nós agora estamos revestidos de quê? Do novo homem segundo Cristo. Qualquer que seja a situação aonde nós somos confrontados, e por mais agressiva que ela seja para conosco, o que é esperado de mim e de você é que nós manifestemos o caráter de Cristo. Misericórdia e graça é o que é exigido do homem que serve ao Senhor. Misericórdia e graça é o que é exigido do povo de Deus em toda a sua vida. Isso faz parte do caráter do homem de Deus. Bondade, imutabilidade. Esse aqui eu também quero gastar um tempinho aqui. Você já prestou atenção a respeito de nós mesmos? De manhã, verão. À tarde, como é que é? Na verdade tem um outro ditado, de manhã, como é que o povo fala dessa variação de tempo? De manhã ele está frio, de noite ou mais tarde ele está quente, e de forma que há uma inconstância. Uma hora ele é crente, outra hora ele não é crente. A palavra de Deus está mostrando aqui para mim e para você que esse é um caráter de Deus, da imutabilidade. Ah, pastor, então eu não devo mudar? Isso é improvável para a minha vida. Deixa eu dizer algo aqui para você. O que Deus quer de mim e de você é a luta, é uma peleja diária, vencendo a nós mesmos. Eu disse ainda há pouco que eu vou descer daqui e vou errar. E ali. Agora, compete a mim a dizer: Senhor, eu errei, fraquejei, dei lugar. Eu não quero ser assim. Essa imutabilidade aqui de Deus é a expectativa de Deus em relação a mim e a você. Que você se mantenha o quê? Fiel, firme, na sua determinação em ser o quê? Um homem segundo o coração de Deus. A sua determinação. Agora, se de manhã você diz: hoje eu vou ser um homem fiel, vou andar segundo a vontade de Deus. Mas aí vem não, percebi que eu sou fraco, percebi que eu não dou conta, as coisas são muito difíceis, então não dá. Não. A palavra de Deus diz, com relação a Ele, no qual não há mudança nem sombra de variação. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 17. Deus não muda, nem de manhã para o meio-dia, nem de meio-dia para a tarde. Deus não muda em relação a você. Eu gosto sempre pela manhã, quando eu saio para o trabalho, eu ouço a palavra do pastor Aloísio, e tem uma coisa que ele fala que eu gosto, que é verdade. Deus não te ama menos ou mais. Menos porque você orou menos. Menos porque você não leu a Bíblia hoje. Menos porque você jejuou hoje. Não jejuou hoje. Menos porque você ofendeu alguém hoje. Menos porque você não leu a Bíblia durante o ano. Menos porque você não tratou bem a sua esposa. Não, Deus não muda. Agora à tarde, meu filho, você orou hoje, então agora eu te amo. Não, Deus não muda. A palavra de Deus diz que Ele te ama sempre. Ele é imutável. Ele não pode negar-se a si mesmo. Eu fiz questão de gastar ou de enfatizar esse ponto para você, justamente para quê? Para que haja uma determinação no seu coração. Eu gosto sempre de falar desse ponto de determinação, porque muitas vezes, e aí voltando para o relacionamento conjugal, o cara ou a mulher paga o preço alto, seja na dedicação, seja em valor financeiro, para alcançar um curso superior, para alcançar um doutorado, um MBA, paga valores altos, se sacrifica, mas no que diz respeito a renunciar a si mesmo para preservar o casamento, ele não está disposto.
ele muda. Né? Não, espera aí, aquilo que eu prometi agora não está valendo porque ela ou porque ele. Né? E aí arranja as desculpas. Nós pagamos alto preço por outras coisas, mas não estamos dispostos a pagar o alto preço para justamente preservar aquilo de bom. Aquilo que você permanecer, aquilo que você falar, seja fiel, permaneça fiel, não mude. Eu vou fazer, eu vou ser um bom esposo, eu vou ser um bom pai, eu vou ser um bom crente, eu vou ser um bom obreiro, eu vou ser uma pessoa boa no meio onde eu estou. Imutabilidade é uma das características do caráter do cristão. Verdade, longanimidade e paciência. Muito bem, esses itens, como eu disse, é o modelo de Deus. Essas são as características de Deus, do caráter de Deus. Todas elas, né, existe a expectativa da parte de Deus de serem encontradas em cada um de nós. Cada um de nós vai expressar essas características de Deus no nosso dia a dia. O contrário disso é tudo aquilo que eu li lá naquela palavra, né? A insensibilidade, a permissividade, a mentira, a malícia, a concupiscência, a cobiça, a ambição, tudo isso fazem parte do caráter do velho homem. O velho homem já não deve ter ou não tem mais domínio sobre nós. Eu acho muito interessante que uma vez eu ouvi uma frase de um estudioso, na verdade, se eu não me engano, foi de Martim Lutero essa frase. Ele disse que ele descobriu que o velho homem estava sempre presente e que ele morreria quando ele fosse batizado, né? Mas ele descobriu que o homem saiu de lá das águas com ele, e todos os dias ele tinha que afogar ele, o velho homem, nas águas de Cristo. Né? Todos os dias ele tinha que afogar aquele velho homem, porque havia uma luta constante entre ele, o novo homem, e o velho homem pelejando por nós, pelo seu ser. O que eu estou colocando aqui para você nesta manhã é aquilo que é o modelo do caráter do cristão para as nossas vidas. O desejo de Deus é que nós nos comportemos segundo isso que eu apresentei para você nessa manhã. O desejo de Deus é que nós andemos segundo esse caráter. E para concluir, eu quero ler algo aqui para você. Aliás, perdão. Um ponto que eu preciso mencionar para você nessa manhã. Eu pensei que já estava terminando, mas não. Eu falei de algo que Deus nos dá a condição para que nós tenhamos um caráter segundo Ele. Deus nos fornece, Ele disse sede, mas Ele nos dá o meio. Qual é o meio que Deus nos dá? São dois. Primeiro dele, a sua palavra. Sabe como que o nosso caráter é forjado? Conhecendo o caráter de Deus. Aonde? Na palavra dele. A forma dele agir. Em cada uma das circunstâncias narradas na palavra de Deus, você vai encontrar traços do caráter de Deus. Deus nos fornece o meio, a sua palavra. O segundo é através do Espírito Santo de Deus. Esses dois elementos são primordial para que o cristão tenha um caráter segundo Deus. O papel do Espírito Santo, e eu já falei isso aqui em outras oportunidades, é nos moldar. Só que o seguinte, há algo extraordinário na parte do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele não invade, ele não apodera de você e faz coisas que você não tenha consciência. Não. O Espírito Santo é um agente de Deus, transformador, segundo a sua permissão. Vem, Espírito Santo, mora em mim, eu me submeto a Ti. Irmãos, se tinha uma coisa que eu tinha medo, era justamente de dizer para Ele que eu me submeti a Ele. Porque eu pensei, Ele vai me levar a uma condição que eu não quero. Aí Ele vai me levar a fazer algo que eu não quero. Eu tinha esse receio.
Essa pessoa que você está vendo tinha esse receio. Eu estou falando justamente para você nessa manhã se submeter, porque a ação dele é gloriosa e ela vai te levar você ao fim que você deseja. Então, não se aparte de você o estudo da palavra e a comunhão com o Espírito Santo. Amém? Se coloque de pé. Deixa eu ler aqui para você. Quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador de sua alma, experimenta imediatamente uma profunda modificação em seu interior. Essa mudança é demonstrada não apenas nos relacionamentos, mas também nas escolhas, atitudes e responsabilidades assumidas durante a sua nova vida. Que o Espírito Santo de Deus traga a você a graça que você necessita para ter o seu caráter aperfeiçoado e transformado segundo Ele. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por esta palavra nesta manhã. Obrigado pela vida dos teus filhos. Senhor, fala na mente e no coração de cada um deles, para que eles sejam transformados segundo a tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podeis assentar.